Shalom, Deus abençoe. Bora com a nossa lição. Terça-feira, 1 Samuel 7, de 1 a 13. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos os dias se passaram que até chegaram 20 anos. Quantos anos? Ficou na casa de Abinadab 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiores dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cessa de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Glória a Deus, aleluia. Então vamos continuar lendo a nossa lição. 2 pontos, tempos de avivamento. É importante ressaltar que, em compêndios historiográficos, o tempo cronológico não interrompe o curso das ações humanas, encerrando definitivamente uma era. Deus está no controle de toda a era, de todo o tempo cronológico, de todas as ações humanas. Deus é Deus. Alterações estruturais, conjunturais, demanda tempo para serem validadas. Por esse motivo, apesar de este não ser o livro dos juízes, percebe-se mais uma vez nos relatos anteriores que Deus permitiu uma tremenda assolação em Israel por um inimigo estrangeiro, os filisteus, a fim de preparar o coração do povo. Então, quando tem luta, tem batalha, às vezes Deus quer te acordar, fazer você se preparar, e Deus envia a batalha. Deus permite acontecer algo na sua vida, para você despertar, para você sair das mesmices, para você sair do seu comodismo, tá? Então vamos lá, e isso aí está escrito em 1 Samuel 4, 5, 1 e 2, então capítulo 4 de 1 Samuel, capítulo 5, verso 1 e 2. Vamos lá, nós estamos na página 29, então 2.1, Samuel. Anos antes, aproximadamente 300, os hebreus adentraram a terra prometida, cruzando o rio Jordão, cujas águas foram divididas. Josué 3, 14 a 17.
Todavia, nesse período da história, o pecado dos sacerdotes, e do povo impedia que o Eterno se revelasse a eles. Este cenário serve de pano de fundo ao chamado e à ascensão de Samuel. Então vamos lá, em Samuel, abre comigo aí, Samuel, capítulo 3, Josué, capítulo 3, sai Samuel, Josué, capítulo 3, olha o que fala a palavra de Deus. Vamos embora nós, vamos aprender um pouco, bora turma da EBD, vamos lá, Josué capítulo 3, 14 em diante, diz assim, verso 14, e aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levava os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, porque era época de cheia, e estava muitíssimo cheio o rio Jordão, e pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado, Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separados. Então passou o povo em frente de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. E sucedeu que, acabando todo o povo de passar, isso é Josué capítulo 4, verso 1 e 2, sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai o povo, 12 homens, de cada tribo um homem, mandai-lhes dizendo, tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Glória a Deus. Existe algo na sua vida que esse Deus poderoso não pode fazer? Existe algo na sua vida, na sua história, que Deus não pode mudar? Existem maldições que Deus não pode quebrar? Se posicione, ore, busca, semana de jejum, bora sala da EBD, tá bom? 211, o chamado. E nós vamos terminar a página 29, amanhã a gente pega a página 30, 31 e acabou. Então vamos lá, hein? O chamado, nesse contexto intranquilo, pouco antes da tomada da